Olá, mais uma vez nos reunimos para estudo das nossas quartas-feiras, hoje, dia 23 de fevereiro de 2022. Estamos estudando o Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos falar sobre, dar sequência a alguns tipos de mediunidade. Estamos no capítulo 15. Então nós vamos estar tratando principalmente dos médiuns escreventes ou psicógrafos. E vamos ver os tipos de mediunidade dessa categoria, né? Como os médiuns mecânicos, intuitivos, semi-mecânicos, inspirados e assim por diante, e quem sabe a gente consiga fazer todo esse capítulo aí, né? Não, o capítulo, esses itens que acabamos de falar, né? Um pouquinho extenso pelo tempo que nós temos, mas vamos lá, vamos tentar. Muito bem. No item 178, que ele é geral, que ele fala justamente dos médiuns mecânicos, intuitivos, semi-mecânicos, inspirados ou voluntários, e médiuns de pressentimentos. Então, esse item 178 é importante que a gente se coloque na época de Kardec. Então, o Livro dos Médiuns, nesse momento, é um livro que demonstra as experiências que ele tinha, como que as pessoas vão passar por essa experiência também. Hoje está um pouquinho mais, digamos, mudado isso para melhor, porque a mediunidade ela evoluiu com o tempo. Então, as pessoas têm, além de ter com mais frequência, ou seja, uma quantidade maior de médiums, a qualidade também é melhor. É como se essa antena fosse, com o tempo, se aperfeiçoando, né? Fosse tornando mais dócil a mediunidade. Então, mas naquela época tudo era novidade, a coisa estava começando e as pessoas mostravam o tipo de mediunidade, ou demonstravam, né? Exprimiam como é que acontecia, então vamos localizar na época. Então, ao longo do estudo, nós vamos lembrando isso. Tá? Então, a 178, Kardec fala, o item 178, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, né? O meio de comunicação mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Essa frase, ela lembra que no começo eram batidas, né? E através das batidas, as pessoas praticamente adivinhavam o que o espírito queria dizer, através de uma linguagem alfabética. Então, era letra por letra. Ou então a mesa fazia movimentos, e através desses movimentos, as pessoas tinham que entender a comunicação. Então, quando apareceu a escrita, ou seja, a psicografia, então já foi uma evolução. E aí Kardec falou, olha, é o mais simples, mais cômodo e, além de tudo, mais completo. Ou seja, o espírito, ele dá toda a informação, né? Ele coloca no papel aquilo que ele quer realmente comunicar, né? Eu vou abrir um parênteses aí, lembrar que uma vez, falando com um espírito, que veio dar um recado para uma pessoa que não estava naquele dia na reunião. Era o espírito da irmã dessa nossa companheira de trabalho. Quando o espírito, ao falar com o espírito, ela falou, você prefere que eu dê a mensagem ou que eu escreva? Imediatamente eu falei, escreve, porque através da escrita fica gravado e eu poderia deixar de passar alguma informação, ou não passar a informação exatamente como ela gostaria que passasse. Então, através da escrita, ela passou com todas as tintas, das emoções, né, das informações, tudo, para a irmã dela, aliás, para a família dela, né? Então, é só para mostrar que a escrita é muito, muito útil e muito, como ele diz assim, completa, né? Para ele, devemos estender todos os esforços, pois permite que se estabeleçam relações tão continuadas e regulares com os espíritos como as que existem entre nós. Então, a facilidade é muito maior. Então, se estabelece uma relação de comunicação continuada, que dá até para perguntar e depois escreve de novo, pergunta, escreve, vai. É uma conversa através da escrita.
né? Então, por isso que Kardec fala, né? A escrita é a mais simples, mais cômoda e mais completa. Contanto, mais constância deve ser usado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Então, à medida que vai se exercitando isso, esse tipo de mediunidade, então fica mais fácil entender que tipo de espírito está se comunicando. Identificar o espírito, exatamente. E isso, inclusive, nos traz o lembrete, né, sempre importante, da escala espírita, porque ele fala do grau de aperfeiçoamento ou da inferioridade. Então, a escala espírita, que é a questão número 100 do Livro dos Espíritos, que Kardec não coloca nesse livro, no Livro dos Médiuns, por ele ter informado que o Livro dos Médiuns é uma continuidade do Livro dos Espíritos. Então, ele não repetiria, já que é uma continuidade, não tem por que repetir. Mas ele cita, dá uma olhada na escala espírita. Então, através da escala espírita, a gente sabe em que nível o espírito se encontra, de acordo com o tipo, com a comunicação que ele faz, né? Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos permitem julgar e apreciar o seu valor. Eu sempre tive comigo que o livro, quando a gente está lendo, é a forma mais direta da gente entrar na mente do escritor, porque não tem intermediário. É o escritor passando para o papel aquilo que ele está pensando, querendo dizer. Então, é bem por aí que ele está falando. Então, pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos permitem julgar e apreciar o seu valor. Percebe? Então, é quase que uma comunicação assim, da mente do espírito para a mente do leitor. Né? É uma comunicação direta, assim, de mente para mente, né? Daquilo que ele quer dizer realmente. Além disso, para o médium, a habilidade de escrever é a mais possível de ser desenvolvida pelo exercício. Num desenvolvimento mediúnico, muitas vezes a pessoa demonstra alguns sinais de que tem essa capacidade, essa mediunidade de escrever mensagens comunicadas pelos espíritos. Então a gente começa fazendo exercício, fala, olha, você pode até fazer em casa, tal dia, tal hora, no mesmo horário, você faz uma prece e fica à disposição. Aí vem no começo uns rabiscos, depois vem algumas letras, depois vem umas frases, depois vem uma comunicação. Isso com o tempo. Por isso que ele fala, além disso, para o médium, a habilidade de escrever é a mais possível de ser desenvolvida pelo exercício. Lembrem-se que eu falei, se o médium demonstra alguma capacidade, alguma tendência, alguma demonstração de que ele pode escrever uma comunicação dos espíritos. Se tem gente que não tem essa capacidade, não pode a vida inteira continuar desenvolvendo, praticando, exercitando, e não vai chegar, vai ficar só nos rabiscos, percebe? Então, se a pessoa tem essa tendência, né, essa possibilidade, esse potencial, então, com o exercício, vai cada vez mais desenvolvendo e vai cada vez mais se melhorando, né? O item 179, ele trata somente dos médiums mecânicos. Então, vamos entender o que é médium mecânico. Nós estamos falando de psicografia, tá? Então, médiums mecânicos. O que significa isso? Quando a gente lembra da palavra mecânica, a pessoa fez mecanicamente determinada coisa, fez sem pensar, ela fez na base da inércia, né? Foi
como diria, né, os caminhoneiros, né, foi na banguela, né? Então, ele foi direto. Não houve maneira de pensar, não houve nada, ele agiu mecanicamente, né? Então, baseado nisso aí, a gente vai entender bem o que é um psicógrafo mecânico. Então, os médiuns mecânicos. Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. Então, o objeto ele não tem vida, mas temporariamente o espírito dá vida ao objeto, ou seja, ele encaminha o objeto de acordo com a vontade dele para fazer o que ele quer. Dá movimento. Movimento. Se ele está fazendo isso, então não dá para duvidar que ele pegue na mão do médium, né? Mas antes de chegar lá, ele ainda dá mais algumas explicações. Olha, por vezes a cesta se agita com tanta violência que escapa da mão do médium e não raro se dirige a certas pessoas da plateia para bater nelas. Então, então está lá a cestinha que ele está fazendo os movimentos e aquilo sai voando e vai contra alguém, né? Mas por que está fazendo isso aí? Ele vai explicar, né? Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. Então, aquele objeto faz um movimento delicado em frente a alguma pessoa para mostrar carinho, respeito, né? O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente é tirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Então, é contra a vontade do médium. Vocês percebem que, à medida que ele está explicando, ele está mostrando que o espírito é senhor dos movimentos. O que, independente do médium querer ou não fazer. Então, aí entra esse tipo de mediunidade, o médium mecânico. Ele não é ele que está fazendo os movimentos. E o que está nas mãos dele não é ele que atira, mas sim uma inteligência externa ao médium, né? Então, ele domina a situação. Digamos, de passagem, que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e bondosos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e os outros tomam seu lugar. Então, se é uma reunião de brincadeira, né, só para entretenimento, tudo, os espíritos superiores não veem ali um espaço para poder ensinar alguma coisa, instruir alguma coisa. Vira as costas e vão embora. E quem que fica no lugar? Os espíritos brincalhões. Então, o que ele está nos mostrando aí? Que aqueles que atiraram o cesto, o lápis contra a plateia, entre aspas, né? Porque na época ele fazia as reuniões mediúnicas e chamavam as pessoas, tinha assim convites, né? Ou então alguém pedia, posso participar? E participava lá das reuniões, como assistentes, e ficavam observando. Tudo isso na aurora das comunicações mediúnicas, no começo. Então, vamos lembrar que isso aqui tudo, Kardec está dizendo das experiências dele naquele momento, lá pelo ano de 1857, por aí em diante, né? Um pouco antes, claro, né? Então, ele foi colocando tudo, organizando essas instruções, esses conhecimentos, né? Mas baseado nas experiências que ele tinha. Hoje, a menos que seja o raro, né, médium de efeitos físicos, os objetos não são atirados, não são mudados de lugar. Então, hoje não precisa mais disso. Vocês percebem quando a gente comenta que a mediunidade evoluiu?
porque não há razão mais para eles chamarem atenção. Então, aqueles efeitos espetaculosos, né, não precisa mais. Hoje a gente está mais preocupado em, por exemplo, servir, ser útil, através de um trabalho de cura, através de um trabalho de desobsessão, a um trabalho de esclarecimento do espírito. Então, esse é muito mais, tem muito mais resultado do que simplesmente ficar mudando para lá e para cá uma mesa, uma cadeira, um objeto sobre a mesa, né? Não precisa mais disso. Então, quem gosta de coisas espetaculosas, né, de coisas de impacto, do maravilhoso, é uma boa oportunidade. Mas quem não está interessado nisso, está interessado mais no que diz respeito ao espírito, à moral, então ele tem muito mais afinidade com os efeitos inteligentes, que nós vamos ver isso aí também, né? Mas por agora, então, a gente está entendendo que médiuns mecânicos são aqueles que estão à disposição dos espíritos e os espíritos se utilizam do médium sem que o médium tenha influência ou interferência na comunicação. E Kardec vai explicar um pouquinho mais com detalhes, né? Aí, o espírito pode dizer diretamente suas ideias, seja movimentando um objeto, aqui a mão do médium serve de simples apoio, ponto de apoio, seja acionando a própria mão. Então, o espírito está usando a mão do médium, do mesmo jeito que qualquer um de nós pegamos uma caneta e nós escrevemos. Então, somos nós que estamos dando vida, entre aspas, à caneta. E ali a gente transfere a tinta, escreve a ideia, e aí a coisa funciona. Então, nós estamos sendo o que movimenta o objeto. O objeto, ele não pensa, ele é um objeto. Já o espírito que se utiliza da mão do médium como se fosse uma caneta para escrever, então está a mão do médium segurando uma caneta. Então, esse conjunto, ele é como se fosse só a caneta. E o espírito pega aquela caneta e escreve. Não passa pelo pensamento do médium. Isso. Não passa pelo pensamento do médium. Ele é totalmente isolado. Por isso, mecânico. O médium pode conversar com outra pessoa sobre qualquer outro assunto que não tem nada a ver com o que está sendo escrito. Ele está totalmente independente. Então, é mecânico. Esse é o psicógrafo mecânico. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último, da vontade do médium, né? Ela se desenvolve sem interrupção e a contragosto do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e assim ele acaba. Então, o médium pode até ler aquilo lá e falar, pô, eu não queria escrever isso aí, não queria que fosse escrito isso aí. Então, a contragosto do médium está sendo escrito alguma coisa. Mas não é ele que está escrevendo, é uma outra inteligência. Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Olha que interessante. No médium mecânico, ele não sabe o que está acontecendo. Ele está ali transmitindo alguma coisa, mas sem a interferência dele. No caso, quando se dá a inconsciência absoluta, os médiuns são chamados de passivo ou mecânico, passivos ou mecânicos. Então, aí vem o termo, inclusive, bastante utilizado em trabalhos mediúnicos, que a pessoa, o dialogador, a pessoa que está dirigindo o trabalho, então ele começa conversando com o médium, se coloque à disposição do espírito, né? Dê passividade para o espírito. Na verdade, é quase que um vício de linguagem para falar assim, se torne passivo, deixe que ele
se comunique, né? Então, por isso, ele coloca aqui passivos ou mecânicos. Então, a gente acabou adotando, né? A gente, eu digo, quem exercita, né, a mediunidade, quem está familiarizado com trabalhos mediúnicos, sabe o que representa essa palavra passividade, que vem isso, de passivo, né? Então, o certo talvez fosse entre em transe mediúnico, alguma coisa desse gênero, e não de passividade. Mas muitas palavras ainda hoje são utilizadas, né? Como incorporação, o espírito incorporou. Incorporou parece que ele entrou no corpo, né, do médium, mas não é assim, como nós vamos estar estudando, não é dessa maneira, né? Não é como se vestisse uma roupa, assim, não, né? Tem uma outra mecânica, então ele entra no transe mediúnico, né? E nem deu passividade, nem incorporou, nada disso aí. Mas a gente usa até hoje esses termos, né? Essa mediunidade é preciosa por não permitir dúvidas sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, estudando a mediunidade, a psicografia, e entrando nesse ponto exclusivo, né, exclusivamente do médium mecânico, ele termina dizendo: essa mediunidade é preciosa por não permitir dúvida. Não tem dúvida nenhuma que o pensamento do médium não tem nada a ver com o que está sendo escrito. Então, é essa inteligência estranha, ou essa inteligência exterior à do médium, né? Agora vem os médiuns intuitivos. Então, mecânico independe do médium, tá? Então, o espírito escreve o que ele quiser. Estamos falando de psicografia e médium mecânico. Agora, vamos mudar para o médium intuitivo. O que é isso? Então, nesse item 180, a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, porque por esse nome designamos o espírito encarnado. Isso está no livro dos Espíritos. Quando ele fala em alma, ele está falando o espírito encarnado. Ele deu essa nomenclatura para diferenciar o espírito desencarnado e alma, espírito encarnado, né? Nesse caso, o espírito livre não atua sobre a mão para fazer escrever. Está vendo? Ele não pega na mão do médium, né? Não a toma e não a guia, mas atua sobre a alma com a qual se identifica. Então, o espírito se identifica com o médium também. Então, numa reunião mediúnica, é muito comum que um determinado espírito sempre venha através do médium. Sempre dê a comunicação através de determinado médium, né? Então, nesse caso, ele não está colocando, assim, fazendo como no mecânico, que o espírito escreve diretamente. Nesse caso, ele está agindo, informando, atuando, intuindo a alma, ali o espírito encarnado, o médium. Então, aí, a gente já pode adiantar um pouco e dizer que existe influência do médium, de acordo com o conhecimento que ele tem, de acordo com a forma que ele tem para se comunicar. Até alguns termos que ele costuma usar, o médium, ele vai também usar nessa comunicação. Aí vai falar: pô, mas será que é animismo? Ele sempre fala isso. Sei lá, ele fala sempre no meio das palavras, fala a palavra sensacional. Então, quando ele está falando qualquer coisa, é sensacional, sensacional. Aí na comunicação do espírito, a palavra sensacional. Mas e aí? E agora? Não é que o espírito colocou ali, é que o médium interpretou essa intuição, essa comunicação, e aí ele colocou a palavra no meio ali da frase, tá? Então, com isso, a gente pensa assim: imagine o conhecimento que Chico Xavier tinha. Ele tanto escrevia mecanicamente como intuitivamente. Sendo um, sendo outro,
né? Que tem cada uma as suas características, mas quando se trata do intuitivo, para escrever aquelas coisas tão bem elaboradas, na maneira que ele tinha, para quem mal teve o primário, né? Então, e ele tinha muito conhecimento. E esse conhecimento aflorava durante a comunicação. Os espíritos sabiam cavocar, né, a mente dele, o conhecimento dele, a experiência anterior dele, e podiam escrever coisas fantásticas, de uma beleza, de uma, assim, um padrão poético, né, ou de uma coerência, né, um português bastante, né, bem escrito, ou até mesmo em outros idiomas. Então, imagine o que não era Chico Xavier em termos de cultura. Ah, mas Chico Xavier estudou pouco. Não, mas estamos falando do espírito Chico Xavier, que tinha um conhecimento que ele trouxe com ele já, né? Então, nesse final, né, da frase, mas atua sobre a alma, não é mecânico, mas atua sobre a alma, com a qual se identifica. Então, Emmanuel e Chico. Então, havia uma identidade entre os dois. Há determinado espírito e fulano, lá no trabalho mediúnico. Então, há uma identidade entre os dois. A alma, quer dizer, o espírito do médium, né? Sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Percebe? Então, é o médium que está escrevendo. Mas ele não está escrevendo só por ele. Ele está escrevendo através também do espírito. Ele está recebendo informações, ele está recebendo intuição do espírito. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Então, não dá para ele pegar e incorporar ali, né? Eu estou falando a palavra de novo, tá? Porque é tão usada que a gente... Mas não dá para ele, né? O espírito, através do médium, tirar o espírito do médium, né? A alma, né? O espírito encarnado, e ele vai lá e toma o lugar. Ele não faz isso. Domina-a sem que ela tenha consciência disso e imprime nela a sua vontade. Então, ele não está deslocando nada, ele está, sim, projetando o pensamento, a influência dele sobre o médium, sobre a mente do médium. Em tal circunstância, o papel da alma não é a de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Então, o espírito passa o pensamento, está recebendo o pensamento médium, né? Está recebendo, e aí ele transmite. Ele é um intérprete do espírito. Se pegamos um estrangeiro e um tradutor, aí a gente está ali, fala, tá, e esse tradutor está traduzindo para a gente o que o estrangeiro quer dizer. Então, esse tradutor, número 1, ele vai nos dar uma determinada tradução do que o espírito, ou desculpa, do que o estrangeiro está transmitindo. Pega um intérprete número 2, que é diferente do primeiro, diferente cultura, diferente maneira de falar, diferente maneira de entender. E aí o mesmo estrangeiro fala, e aí esse intérprete passa para a gente o que ele está querendo dizer. A ideia pode ser a mesma, mas a forma muda de um para o outro. Assim é com o médium. Quando ele está recebendo intuitivamente aquilo que o espírito quer transmitir, então ele traduz isso na comunicação dele, ele passa para o papel, no caso do médium psicógrafo, aquilo que ele está entendendo e da maneira que ele pode explicar, ou pode transmitir, ou pode comunicar. Percebe? Então, ele tem a maneira dele de ser. Porque o estrangeiro não está falando no idioma da pessoa que está se utilizando do intérprete.
Ele está falando um outro idioma e o intérprete está entendendo a maneira dele e está passando para a gente. Isso é o médium intuitivo, não é mecânico. O mecânico seria o equivalente assim, ó, fale isso agora, e fala uma frase, o dia está chuvoso, aí vai o espírito, desculpa, o médium, e fala para o encarnado, o dia está chuvoso. No médium intuitivo, ele fala, vem, né? Ele está querendo dizer, o dia está chuvoso. Ele pode falar até, falar, olha, parece que vai chover. É outra maneira de falar, do jeito da compreensão, da maneira que ele está compreendendo e está passando para o encarnado. Então, ele faz a interpretação do que o espírito quer dizer. Então, o espírito está atuando sobre o médium e esse inconscientemente, de acordo com o entendimento dele, de acordo com a compreensão dele, a cultura dele, as informações que ele leva com ele traduz isso para o papel, no caso da psicografia. Tá? Se for psicofonia, mesma coisa. Então, aqui a gente já avançou um pouquinho, né? E está falando nisso. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não dite o seu próprio pensamento. Então, não é o pensamento do médium, é o pensamento do espírito. E aí ele fala que isso é o que se chama de médium intuitivo. Ele teve uma intuição do que o espírito queria dizer. Ele recebeu de forma intuitiva a informação que ele deveria passar. Então, totalmente diferente do médium mecânico. O médium mecânico, quem atua sobre o médium, né, é o espírito, independente do médium. Nesse caso intuitivo, o espírito é dependente do médium. O médium interpreta aquilo que ele está falando. Seguindo ainda os médiuns intuitivos. Mas, sendo assim, poderão dizer que nada prova ser um espírito estranho quem escreve, e não o do médium. Então, aí já vem aquela dúvida, mas peraí, o cara vive falando sensacional e ele colocou na comunicação a palavra sensacional. Né? Será que é o espírito mesmo que está escrevendo? Ou é o médium? Então, isso dá margem a essa dúvida, né? Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de ser feita. Porém, pode acontecer que isso apresente pouca importância. Todavia, é possível reconhecer o pensamento sugerido por não ser nunca premeditado. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada e muitas vezes é contrário à ideia que se formou antecipadamente. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. Opa, mas como é que ele pode se servir do conhecimento do médium se está dizendo aqui que pode estar fora dos limites do conhecimento e capacidades do médium? É que nem sempre ele está restrito ao conhecimento do médium como ele está agora. Pode trazer do passado alguma coisa. E aí ele externa isso. Né? Ou ainda, conhecimento de algum assunto que o médium não sabe, mas o espírito dita isso para ele. O espírito vai buscando, usar uma palavra bem informal, cavocando, né, na mente dele, no conhecimento dele, nas experiências dele, vai tirando isso. Então, aí, opa, ele não seria capaz de fazer isso. Então, pronto, está aí um voto de confiança de que pode ser uma comunicação, sim, mediúnica, intuitiva. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Então, esse do intérprete que a gente fez uma analogia, é o que Kardec faz. Ele é um intérprete do espírito. Já o médium mecânico é uma máquina, é um objeto na mão do espírito.
De fato, para transmitir o pensamento, este precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas atravessa o seu cérebro. Bonito isso, né? Então, passa pelo conhecimento do médium e ele, eu quero escrever isso, eu preciso escrever isso da maneira dele, mas ele escreve esse pensamento que passou pela cabeça dele, pelo cérebro dele. Eis aqui, precisamente, o papel do médium intuitivo. Então, está dando para entender, né? Bem claro, um mecânico, o espírito se utiliza do médium como se utiliza de uma máquina. Está ali uma máquina de escrever. A pessoa senta e começa a datilografar. Então, é como se fosse a máquina de escrever o médium e a pessoa que está escrevendo é o espírito. Então, ele faz do jeito dele, com as palavras dele, com a letra dele, com tudo dele. Dele quem? O espírito. Já o intuitivo, ele precisa do médium para transformar a ideia do espírito na realidade da escrita. Agora, o médium semimecânico. Fica até fácil, por analogia, a gente já sabe. Não é nem mecânico, não é nem intuitivo. É um pouco dos dois. Então, vamos lá. Então, item 181. No médium puramente mecânico, o movimento da mão não depende da vontade. Olha como Kardec sempre repete, né? Ele não quer deixar margem não, a dúvidas. Ah, não entendeu? Repete. Não entendeu? Fala de novo. Não entendeu? Explica. Então, ele está sempre falando isso aqui, nós já lemos várias vezes, né? De maneiras diferentes, mas essa mesma ideia. No médium puramente mecânico, o movimento da mão não depende da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e opcional. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Então, tem um pouco de mecânico, um pouco de intuitivo. Sente que a sua mão, uma impulsão é dada contra a sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Então, está escrevendo e ele está sabendo o que está escrito, o que está escrevendo, o que está sendo escrito, independe da vontade dele, mas ele está participando ali, ainda que seja só no conhecimento do que está sendo escrito. Então, essa é a característica do médium semimecânico. Sente, já falamos isso aí e tal, no primeiro, o mecânico, né, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, que é o intuitivo, precede-o. No terceiro, acompanha-o. Né? Então, são os momentos que vão acontecendo aí. Esses últimos médiuns são os mais numerosos. Isso naquela época. Hoje tem de tudo, né? Tem médium mecânico, tem médium semimecânico, tem o médium intuitivo. Então, mas naquele momento ele estava explorando isso, ele estava aprendendo tudo isso, entendendo o que acontecia. E imagine, então, quanto conhecimento não se acumulou de lá para cá, a partir da doutrina espírita. Porque se não tem esse conhecimento, da doutrina espírita, vai estar sempre na mesma situação de que como começou a doutrina espírita a ser elaborada, na base do experimento, na base da avaliação que está acontecendo, da interpretação do que está acontecendo, e até da margem a erros. Mas hoje não. Hoje a gente já entende isso, tanto pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê no dia a dia, na prática. Então, hoje está tudo muito mais mastigado, está tudo mais familiar para a gente. As experiências foram acontecendo, e aí chegou nisso. Eu não sei se vai dar para a gente ir um pouco mais adiante. Nós vamos parar nesse 181, porque faltam 15 minutos. Deixa eu só falar sobre esse tipo de mediunidade,
são os médiuns inspirados, né? O 182, o item 182, todo aquele que recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias planejadas, tanto no estado normal como no de êxtase, e êxtase é o transe mediúnico, né? Pode ser incluído na categoria de médiuns inspirados. Então, o que é o médium inspirado, né? Como se vê, esses formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o próprio pensamento daquele que lhe é sugerido. Eu posso dizer isso aí por experiência própria. Quando eu iniciei o trabalho de conversar com os espíritos, parecia que tudo vinha da minha cabeça. Eu tive que tomar muito cuidado para não ficar orgulhoso de achar que eu era um gênio, né? Sabendo como conversar com os espíritos, tudo. Com o tempo, eu desci do pedestal, né? E percebi que era uma inteligência estranha minha. Só que eu não tinha essa percepção, porque é muito difícil distinguir realmente do próprio pensamento o que é meu e o que é do espírito. Até que uma médium falou para mim, falou, nossa, eu escuto um pouquinho antes de você falar a frase, eu escuto a frase que vem do espírito. Então, aquilo para mim ficou patente, que essa intuição, essa inspiração, né? Nesse caso, usando o conhecimento de Kardec, né? O que ele está passando para a gente, é inspiração. Então, aí eu fiquei consciente de que eu não precisava ficar tão orgulhoso, não, porque não tinha nada a ver comigo. Porque era algo que vinha de fora e vem até hoje. Até hoje, eu tenho a impressão que sou eu que estou falando por mim mesmo assuntos que muitas vezes eu nem sei do que se trata. Falando com o espírito, né? Alguma coisa muito específica, do tipo familiares dele, situações que ele viveu, lugar que ele viveu. Como é que eu vou saber? É uma pessoa totalmente diferente, acabou de chegar, nunca tinha visto, bom, não vi mesmo, porque é um espírito, né? Mas nunca tive contato, e aí eu sei, naquele momento, de detalhes que ele se surpreende, ele fala, como é que você sabe disso? Até vontade de falar, eu não sabia, mas veio isso aí e tal. Mas, claro que a gente não fala isso, né? Mas a inspiração, ela vem de forma sutil, realmente, né? Principalmente a espontaneidade é o que caracteriza o pensamento deste último gênero. Vocês percebem que já está misturando, assim, a gente fala da psicografia e nesse caso, eu não sei se dá para dizer que é psicofonia, né? Porque não é tão, assim, tão evidente, né? Mas é, sim, a inspiração se manifestando, né? E através da voz, nesse caso, da conversa. Então, no fim das contas, esses mecanismos da mediunidade se aplicam tanto à escrita, quanto à fala, quanto ao desenho, quanto enfim, vários tipos de mediunidade. Então, a gente vai ficar bem claro para a gente isso aí, à medida que a gente estuda, que isso são efeitos intelectuais, são características intelectuais da comunicação, diferente dos efeitos físicos, onde objetos são movimentados. Mas vamos seguir, não vamos sair muito fora, não. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, porém procede especialmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos quase sempre cometemos o erro de não seguir. Tem dia que a gente tem um pensamento, não é para ir nessa viagem, eu não devo, eu acho que não, eu vou ficar. Não, eu vou ficar, porque nossa, está muito, eu não devo viajar.
Mas, puxa, eu preciso tanto visitar, preciso tanto fazer isso, é um trabalho que tem que fazer, eu vou. E aí acontece alguma coisa, eu sabia que eu não devia ter ido. Então, essa inspiração é uma ilustração, né, do que ele está dizendo aqui, a gente quase sempre comete o erro de não seguir determinada inspiração. Em todas as circunstâncias da vida, ela se aplica às decisões que devamos tomar. Pô, mas eles estão influenciando a nossa vida. Podemos até falar isso, que os espíritos influenciam nossas vidas, realmente. E sempre nós temos a responsabilidade de dizer sim ou não, de seguir ou não a inspiração, né? Mas, muitas vezes, a gente deve pensar várias vezes se a gente não deve realmente tomar a decisão de não fazer determinada coisa, porque está muito forte, vem aquilo que está na cabeça da gente, é a inspiração, né? Sob esse aspecto, podemos dizer que todos são médiuns, pois não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir ideias saudáveis aos protegidos. Se todos estivessem bem certos dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Então, que cada um o invoque com fervor e confiança em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como que por encanto. Quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que vem é estranha à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia lhe exista na mente, essa pessoa seria senhora de a qualquer momento utilizá-la, e não haveria razão para que ela não se manifestasse à vontade. Então, é, é, nós, nós não estamos sozinhos aqui no mundo, essa que é a verdade. Existem, assim, uma legião de espíritos que torcem a favor da gente. Assim como tem uma legião que está só esperando a gente abrir uma brecha para eles atuarem sobre a gente com más intenções. Por isso a importância do pensamento, da atitude, né, da prece, e tudo isso que a gente aprende no nosso dia a dia aqui, né? Acho que segue os inspirados aqui, a gente não vai terminar. Vamos deixar então agora para nós paramos aqui. Tá. Então, para ficar fácil aqui para mim saber onde eu parei, tá bom, pessoal? Acabamos indo muito mais além, né, do tempo, que realmente essa parte é um pouquinho mais longa. Mas vamos lá, dentro do pouco tempo que nós temos, vamos ver se tem alguma dúvida, alguma coisa. Ficou bem claro o que é um, o que é outro? O que é o médium mecânico, o que é o semimecânico, o que é o inspirado, o que é o intuitivo? Tiago, aproveitando a sua experiência, você não gostaria de falar alguma coisa sobre ter alguma intuição, sobre a palavra vir independente de você falar ou não? Boa noite, Algumas gente. Tudo palavras bom? que você evita quando acontece, né, num trânsito único? Boa noite, gente. Tudo bom? Eu acabei de chegar nos últimos 2 minutos. Eu estava trabalhando. Mas, a respeito disso, eu vou dar uma opinião, assim, do outro lado, né? É quase que automático. Algumas vezes eu sinto muito mais mecanicamente. E quando eu digo mecanicamente, eu digo como se estivesse suspirando mesmo. E algumas vezes eu acho que eu poderia considerar intuitivo. O Luiz está aqui para me corrigir, por favor.
porque como todos aqui eu também estou estudando, como se não houvesse aquele controle, como se realmente eu não tivesse no controle da situação. Geralmente, por experiência própria, a mecânica é muito mais sutil, é muito mais suave, é muito mais tranquila. Já a intuitiva, acho que é um pouco mais complicado, né, Luiz? O que você acha? Exige de você a interpretação, né? A intuitiva. Exatamente. E é muito complicado porque existem muitos sentimentos envolvidos, não só do espírito, mas o nosso mesmo, do grupo, a energia do grupo naquele momento. São muitos sentimentos envolvidos e misturados naquele momento que realmente requer muita experiência do grupo, muito foco. E era o Chico que falava, Luiz, você me lembra disso, de que não é nem 20% que a gente realmente, um médio bom, consegue passar no máximo uns 10, 20%, não era isso? Ele fala o melhor médium, né? É aquele que realmente transmite assim o mais integralmente possível daquela mensagem, né? É coisa pequena, é 20%, assim. Por quê? Porque está sujeito à interpretação do médium, né? Essa que é. Então, para passar o que exatamente, isso no caso da intuição, né? O que o espírito quer dizer, exige-se muito mais. Como você falou, né? É muito mais tranquilo o mecânico, porque o espírito fala, você não tá, é como se você não tivesse compromisso nenhum. É ele que está falando, está usando você como microfone. Já a intuição, né, o médium intuitivo, naquele momento ser intuitivo, tem que prestar mais atenção, tem que estar mais atento para aquilo que o espírito quer dizer. Então, é como uma tradução mesmo, como ser um intérprete. O intérprete tem que estar o tempo todo atento para o que aquele que fala outro idioma está falando. Porque se ele perder alguma coisa, se ele deixar a mente dele, né, passear, ele não sabe o que está dizendo a pessoa. Realmente é nessa linha mesmo. Mas obrigado aí pela sua colocação. Posso fazer um comentário? Pode sim, Ana Paula. Eu acho que, pegando nessa parte, né, que vocês estavam falando sobre intuição e como é difícil, é porque, ao mesmo tempo, também essa, pelo menos, é a sensação que eu tenho. É algo muito, como você disse, né, muito sutil, e que são pensamentos que não destoam tanto dos seus pensamentos, né? Não é algo, como que eu posso explicar isso? Não é algo diametralmente oposto ao que você pensa, né? Então fica muito difícil você, pelo menos no meu caso, muitas vezes distinguir se é meu ou não é meu. E daí você precisa ficar atento para que isso também não te engrandeça, não acabe exaltando, né, sentimentos de orgulho, ou de orgulho principalmente, né, porque muitas vezes o pensamento realmente não é seu, né, e basta, e acalmando um pouco a situação, você percebe que, olha, se não fosse uma intuição, eu jamais pensaria isso numa situação imparcial, onde eu não estava sendo inspirado, né? E eu acho que essa que é a diferença entre, de certa forma, eu sempre insisto, né? Do que é influência e do que é inspiração, né? A inspiração, ela faz você pensar mais elevado, faz você ter ideias, a intuição faz isso, mas ela tem a raiz não é em você, né? A raiz está no espírito que está te inspirando. Não quer dizer que você não está construindo junto com aquele pensamento, né? Agora, no caso da influência, o espírito simplesmente está pegando alguma coisa que você já tem
e enaltecendo isso, né? E em grande parte é sempre aquilo que a gente esconde, né? Aquilo que a gente não gosta de falar para os outros, o que a gente ainda tropeça e se engana, né? Mas eu acho que é isso. Não sei se eu fui clara no que eu estava Não, querendo acho que dizer. sim, acho que acho que seu comentário é muito importante e dá margem a gente pensar assim, é como se fosse uma gradação, onde num extremo tem o médium mecânico, que é totalmente independente, até aquele na outra ponta, que é o inspirado, que é muito sutil, que é coisa que parece que nem é dele, né? E na metade do caminho tem o semi-mecânico, tem não inspirado, o outro lá, né? O intuitivo, e assim vai, né? Então, essa gradação, né, de um para outro é que mostra qual que é o grau de influência que o médium tem na comunicação. Vai do nada até aquele que é só um lampejo, mas que também tem influência do médium, né? Então, nesse trecho todo é que a gente percebe como é que está acontecendo. E uma coisa que o Tiago falou, que vem de encontro ao que você também falou, Ana Paula, é o ambiente onde está acontecendo o trabalho mediúnico. É o grupo, a seriedade com que está se fazendo. Então, nesse caso, o médium ele fica muito mais, digamos, se ele tiver em condições físicas adequadas, claro, né? Mas ele vai estar muito mais, tendo muito mais resultado na comunicação. Então, a intuição para ele pode ficar bem mais forte. E mesmo a inspiração pode vir de forma que ele possa ter mais, é, ter mais percepção disso aí, né? Mas o importante é a gente perceber como que está acontecendo, ou que tipo de mediunidade, né? No caso da psicografia, né, que ele está colocando, é que a coisa dá até para trabalhar no outro campo, né? Outro tipo de mediunidade, mas nesse caso é exatamente saber o que significa um, o que significa outro, né? Cada um dos tipos de mediunidade. Eu não sei se é válido, mas tem aquele caso, né, do Divaldo, em que ele estava psicografando era um romance, e daí eu não lembro quem era o médium, Vitor o Hugo, espírito, e isso, era Vitor Hugo, isso. E ele atrapalhava, porque ele estava torcendo pelo resultado. O Tiago saiu porque ele chegou aqui agora, tá? aham, Porque, exatamente, bem lembrado, o espírito trocou todas a ordem, porque aí ele uhum, se perdeu, ele não sabia mais o que estava acontecendo na história, porque ele atrapalhava o que deveria ser escrito, porque ele tomou partido por um ou outro personagem ali. Exatamente, bem lembrado, Ana Paula. Isso é uma forma, você percebe a interferência do médium na comunicação? Então, depende muito de como que ele vê isso aí. Perfeito, é e isso no, mesmo. e assim, e no caso da intuição, quando eu estava também falando, eu acabei retirando do centro espírita, né? Porque para mim, no meu caso, ocorre muito no meu dia a dia, na minha profissão, né? E não necessariamente no centro espírita. Então, é você também reconhecer o quanto que você consegue verbalizar daquele conhecimento por si só, né? Também é uma questão de autoconhecimento, a intuição, né? Então, Sim, é por isso que eu tinha mencionado. perfeito. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo hoje. Não temos tempo mais para discussão, mas a gente, naturalmente, que sempre que há qualquer coisa que ficou para trás aí, a gente tem a possibilidade de retomar na próxima sessão de estudos. Somos 3 agora, né? Quem que a gente vai sortear? Se bem que tem gente aqui também junto. E para fazer a prece de encerramento, alguém gostaria? Bom, faz tempo que eu não faço encerramento, então,
Se me permitem, vou fazer hoje. Tudo bem? Então, aproveitemos esses momentos, depois dessa instrutiva lição de Kardec, à luz da doutrina espírita, sobre alguns tipos de mediunidade. Nós só temos que agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por termos esse tipo de conhecimento, que durante tanto tempo, até o advento do Espiritismo, era uma verdadeira incógnita. O que era a mediunidade? E com isso nós pudemos aprender, ao longo do tempo, o quanto evoluiu essa capacidade de intercâmbio com o mundo espiritual, que não é um mundo à parte, mas um mundo que interpenetra o nosso e nosso no mundo espiritual. Naturalmente que é uma situação temporária, porque hoje estamos encarnados, mais adiante estaremos no mundo dos espíritos, e depois, seguindo assim, intercambiando as situações, mas tudo em função de um aprendizado e o nosso desenvolvimento moral, acima de tudo. Querido mestre, hoje entendemos perfeitamente a escola que representa este mundo, ao mesmo tempo um hospital, onde podemos curar as nossas feridas e bem as nossas mágoas. E tudo isso fazendo com que cada vez mais nós possamos nos elevar nessa escala espírita que a gente tão bem aprende dentro da doutrina espírita. Obrigado, querido mestre, por nos dar a oportunidade, uma vez mais, desse aprendizado tão importante. Agradecemos também a presença de tantos amigos que o Senhor permitiu que se juntasse a nós para que pudéssemos somar os nossos valores e assim aprendermos mais e mais. Pedimos a vossa proteção e amparo, não somente para nós, mas para os nossos, e também para todos aqueles que não puderam hoje estar conosco, mas estarão na forma da gravação deste programa, desse estudo, e que todos sejam envolvidos em vossas bênçãos. E assim, Mestre Jesus, em vosso nome, desses amigos espirituais que nos assistem, encerramos a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja.